Blog Talk Radio. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa pátria, que brilha a glória, cuja vitória em nosso valor tem terra, toda a esperança que um povo alcança. Quando altiva fora dela, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos não pegou, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos não pegou, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos completa e igual por filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Patriota, a voz da resistência, com Henrique Guilherme. Esse é o primeiro programa do ano 2013. Eu gostaria de desejar aí a todos um ótimo ano. Eu gostaria de me desculpar pelos problemas que eu tive aí no último programa. Como todos sabem, eu costumo refazer os programas que eu não gosto. Eu acho que eu, não sei, gaguejei demais. E errei ali algumas informações, depois eu corrigi, mas mesmo assim eu não gostei do último programa, só que eu não pude refazê-lo, porque era o último programa do ano. Então considere apenas como um grande desejo de bom 2013, aí no final do dia 31, né? Então, outra coisa, eu gostaria de agradecer aí a todos que estão me ouvindo agora, o Alisson Silvestre, o Alisson Santos, o Jamelipe Júnior, o Renato Aguiar e a todos os outros que estão acompanhando aí ao vivo. Eu gostaria de pedir aí para os senhores se estão interessados em saber quando vão acontecer os novos programas, os temas, que se inscrevam no Blog Talk Radio, porque lá os senhores vão receber automaticamente as informações sobre os novos programas. E uma coisa que também eu gostaria de dizer é que no último programa, quando eu estava ali agradecendo ao apoio que eu recebi aí de todos os patriotas durante o ano de 2012, eu esqueci de falar o nome do Alisson Santos. Então, também, muito obrigado aí. Parece que esse rapaz é de Curitiba e ele está fazendo ali um bom trabalho dentro das atividades patrióticas dele. Mas aí começa agora um novo programa. No programa de hoje, pelo título, os senhores já sabem mais ou menos sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre o Big Brother Brasil, só que
vai ocupar, salvo engano, meia hora mais ou menos do programa. Falar também um pouquinho dos 50 tons de cinza, eu vou só comentar. Tem aí outras informações que eu vou falar. Mas principalmente eu vou falar da questão dos libertários. O que é ser um libertário e por que eu não confio no Liber. O Liber é o Partido Libertário, né, o P-Liber, e as propostas dele são nojentamente de esquerda. Antes de mais nada, eu quero lembrar aqui às senhoras e aos senhores que a questão de ser libertário não é uma questão tão dogmática como, por exemplo, questão de um economista ser keynesiano ou não, porque o keynesiano tem ali algumas premissas que ele precisa seguir. Keynesiano. Agora, se os senhores visitarem aí qualquer tipo de enciclopédia para ver o que é ser libertário, vão ver diversas definições. E é mais ou menos o seguinte, é a necessidade, a consciência de ter um Estado não tão forte, um Estado não opressor. Agora, o grau e as variações são várias, ok? E então eu vou começar aqui comentando algumas informações que eu achei interessantes que aconteceram durante a semana. A primeira, parece que o lançamento desse Frack Nation provavelmente não vai sair em português tão breve, mas Frack Nation, como eu já falei em outro programa, é um filme que fala sobre a exploração de petróleo de uma outra forma, que é a forma do fracionamento hidráulico. Mais ou menos o seguinte, eles perfumam o solo em regiões que têm minerais de petróleo em rocha, se eu não me engano, eu não tenho certeza disso, mas se eu não me engano, aquele xisto bituminoso, eles injetam ali água e gel ou outro fracking líquido em alta pressão e eles separam o petróleo do que não é petróleo e é uma nova exploração aí de petróleo. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso nos Estados Unidos, só que depois que eu não sei, foi uma meia dúzia de fazendeiros, eles processaram lá uma empresa que estava alugando o terreno deles por algum motivo aí que eu desconheço. Os ambientalistas tiveram atenção, pegaram aquele assunto como uma grande causa e agora querem impedir todo e qualquer tipo de exploração de fracking, o método de fracking nos Estados Unidos. E o filme é interessante porque ele mostra como várias pessoas elas dependem dessa situação porque estão em regiões em que a única atividade econômica ali que elas conseguem ganhar dinheiro seria dando a propriedade delas para quem explora esse sistema de fracking hidráulico. E muitas pessoas estão perdendo casas e vão perder suas casas porque não conseguem pagar hipoteca, não conseguem pagar suas dívidas. Por quê? Porque o governo não está permitindo com que elas aluguem suas propriedades para uma determinada exploração econômica. Isso daí tem muito a ver com o que eu vou falar aí durante o programa, que é a questão dos libertários. A outra informação que eu achei interessante é que tem um canal nos Estados Unidos chamado Current TV, que é do vagabundo do Al Gore. Tem um outro canal nos Estados Unidos que é meio libertário, meio direitista, que é o The Blaze. Inclusive eu assino esse The Blaze, é um canal bem, como é que eu posso dizer? É bem interessante, é um canal bom para se informar. Um dos carros-chefes do canal é o próprio Glenn Beck. Ele faz ali vários programas interessantes, eu não concordo com tudo que ele diz, mas eu acho que ele é um bom representante ali da direita. E ele fez uma oferta para essa Current TV, só que o conselho executivo dessa porcaria não aceitou vender para pessoas com a ideologia do The Blaze. Então veio de vir quem? Al Jazeera, a protetora de terroristas, e contatos ali com vários antissemitas, e fez uma proposta e conseguiu comprar aquela porcaria. Aí a gente começa a desconfiar que existe uma guerra, aliás, desconfiar, não é?
A gente sabe, eu sei, mas esse tipo de situação mostra que está havendo uma guerra ideológica de fato nos Estados Unidos entre duas opções, duas ideologias completamente diferentes, distintas, reconhecíveis, e a agressividade, ok? A agressividade, principalmente quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa não quer fazer negócio com pessoas de outro espectro político. Eu até acho legítimo, mas uma coisa é não querer ver para o The Blaze, que tem ali um editorial mais libertário. Outra coisa é vender para verdadeiros inimigos dos Estados Unidos e da cultura ocidental. Isso daí que é chocante. Então é isso. Outra coisa que eu gostaria de anunciar, eu tenho que confessar que eu estou lendo sim 50 tons de cinza. E acontece que eu estou gostando. É um livro, eu vou fazer aqui alguns comentários interessantes, alguns tipo, mais modestos, né? Como é que eu sei que é interessante? Se ainda ninguém ouviu. De qualquer forma, eu já procurei em alguns lugares críticas a esse livro, eu vejo que todas as críticas são críticas. Existe uma necessidade de demonizar quem está lendo 50 tons de cinza, como se a pessoa que lesse 50 tons de cinza fosse uma pessoa pouco esclarecida. Isso até atiçou mais a minha vontade de ler. Inclusive, uma garota que estava lendo esse livro, quando eu fui para o Natal em Santos, conheci essa menina, namorada do meu primo, ela estava lendo, ela está no 3º livro, só que ela diz que não gostou. Aí eu me pergunto, pô, será que se a pessoa... E o engraçado é que eu me lembro de ter conversado com ela antes e pareceu que ela estava gostando. Depois, quando eu perguntei isso na frente de muita gente, ela disse que não estava gostando. E eu percebi que existe meio que uma pressão para as pessoas, mesmo que elas estejam gostando do livro, elas falarem que não gostam porque existe pressão social. Pessoas jovens são assim mesmo. Mas eu achei engraçado, porque ela estava no 3º, indo para o 4º livro, disse que não gostou. Eu, quando não gosto de um livro, eu paro o livro. Eu não leio mais 2 livros da mesma porcaria. Por exemplo, A Chave de Salomão, de Dan Brown. Eu li todos os livros do Dan Brown, achei ótimos, até que ele publicou aquela porcaria da Chave de Salomão. E eu parei na metade, porque tão escrito isso é ruim, eu não vou me interessar, não vou perder meu tempo lendo o resto de uma coisa que eu vejo que é. Mas assim, o que é interessante é essa vilificação da série, porque as pessoas acham que é uma história assim muito infantil ou muito fantasiosa. Eu não estou achando tão infantil, tão fantasiosa assim. Como eu já disse, sendo interessante. Inclusive, o perfil daquele Christian Grey, que é o rapaz pelo qual a Anastasia Steele ela se apaixona, ele tem muitas similaridades com um personagem do Atlas, A Revolta de Atlas, o Atlas Shrugged, da Ayn Rand, que é uma obra, não é uma obra libertária porque ela não era libertária, mas é uma obra pró-mercado, pró-livre mercado, anti-esquerdista, anti-socialista. E o nome desse personagem do livro dela é o Henry Hank Rearden, que é mais ou menos o namoradinho lá da Dan Taggart. Ele, no filme, se os senhores e as senhoras assistirem esse filme, a primeira parte da Volta de Atlas, eles são apresentados como verdadeiros homens de negócio. Eles não estão lá para parecer bonzinhos ou então para parecer filantropos. Eles dizem, eu estou aqui para fazer negócio e eu quero ganhar dinheiro. É simples assim, trabalham muito, mas não necessariamente pessoas assim são pessoas ruins, ok? Pessoas assim, geralmente pessoas que têm esse valor do trabalho, elas são pessoas boas. E a gente vê isso em outras preocupações da vida delas. Por exemplo, o Hank Rearden do Atlas, da Revolta de Atlas, para perceber que ele é uma pessoa ali boa, é necessário ler o livro. Por quê? Hoje a gente está numa sociedade problemática onde
A pessoa pode ser, não sei, pedófila ou então estupradora ou qualquer porcaria, mas ela acha, porque a sociedade convence muitas pessoas de cabeça mais fraca que elas podem se fazer passar por uma pessoa boa dizendo que ama as árvores, que vai abraçar um cachorro, que plantou uma mudinha, que esse tipo de coisa que não diz nada de fato sobre a pessoa. Okay? O que realmente vai mostrar o que a pessoa é, o que ela faz, a vida dela, a relação dela com as outras pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem que não gostam de desperdiçar água, que quando estão escovando o dente tem que fechar, não sei o quê, e briga com outras pessoas quando a água ali deixa ali a água ligada quando está escovando o dente. Elas criam confusão com os seres humanos por causa de uma coisa que nem água. Pessoas ruins usam esses detalhes para se fazer crescer. E eu achei interessante que nesse 50 tons de cinza, logo ali na primeira entrevista com o Christian Grey, ele não está interessado em se definir como um filantropo. Ele investe uma coisa que os ambientalistas detestam, que é a produção de comida em larga escala para alimentar as pessoas. Isso daí barateia o custo da comida, como os senhores sabem, a esquerda hoje está dentro daquela linha de redução populacional. Ou seja, tudo que atrasa o setor agrícola e tudo que torna o setor agrícola mais improdutivo é bom para a esquerda. Um efeito colateral disso, que poucas pessoas percebem, olha só, muitas pessoas que gostam aí de comida orgânica são pessoas boas, que de fato acreditam naquilo por causa de questão de saúde. Isso é uma coisa, ok? Inclusive eu tenho lido aí vários livros sobre suplementos, saúde, que alguns recomendam isso, só que eu também li outros livros sobre a diferença entre comida orgânica e não orgânica e, na minha opinião, a comida não orgânica, ok? A comida produzida com aquele cuidado de pesticidas, vitaminas, fermento, materiais químicos, são mais saudáveis. Então, olha só, o que eu estou falando não é à toa, isso daí eu imagino um livro. Por exemplo, aquele livro do Bjorn Lomborg, do ambientalista cético, e um livro específico sobre o assunto também, eles repetem uma informação que eu achei interessante. A gente pode estimar a morte de pessoas pelo uso de agrotóxicos no mundo com base com pesquisa de ratos, porque a gente não sabe os cânceres que as pessoas têm, se eles são decorrentes do uso de alimentos agrotóxicos, pesticidas, esse tipo de coisa. E as pesquisas que se fazem ratos, com proporções maiores, olha as proporções maiores de agrotóxicos, de matérias químicas, mostra, assim, se for pular a morte de ratos, um uso de fertilizantes, produtos químicos, enfim, se for para extrapolar o quanto disso cria de câncer e cria de problema de saúde em ratos, morreria no mundo 20 pessoas por ano por uso, por comer comidas com agrotóxicos, ok? 20 pessoas por ano. Agora, os senhores se lembram que recentemente teve um problema na Alemanha que mais ou menos 50 pessoas morreram porque estavam intoxicadas ali por uma bactéria, se eu não me engano, era de um repolho, de uma plantação orgânica. Então a gente tem essa disparidade. No mundo, as pessoas que morrem, ou então que eventualmente têm um câncer porque comem comida que todo mundo come, é mais ou menos 20 no mundo, de 5 bilhões. Agora, um caso de problema na produção ali de alimentos orgânicos gera morte perto de 50 só na Alemanha. Isso não é à toa. Outra informação conhecida é que, por não ser tratadas com produtos químicos e com esses cuidados, os produtos orgânicos eles têm ali uma maior incidência de proliferação de bactérias e isso daí acaba matando pessoas, ok? E tem outra coisa que faz com que a esquerda goste dessa questão aí de alimentos orgânicos. Eu preciso
dar mais um detalhe desse assunto, mas depois que eu falar isso, eu digo. É o seguinte, imaginem, okay, que os senhores têm uma área de 100 metros quadrados para plantar. Se os senhores usam pesticida, a produtividade vai ser uma. Se os senhores não usam pesticida, ou seja, produzem alimentos orgânicos, a produtividade vai ser menor. Algumas vezes, de uma forma relevante. Imaginem, por exemplo, aqui a produção de arroz ou milho. A diferença entre a produção de milho em uma área de 100 metros quadrados, usando pesticidas, é mais ou menos o dobro da produtividade da produção de alimento orgânico. Então, os senhores pensam num mundo, vamos supor que no mundo as pessoas se alimentassem só de milho. Então, tem uma população de 7 bilhões de pessoas e uma oferta X de milho, com pesticidas. Agora, sem pesticida, essa oferta cai pela metade. Quantas pessoas não vão morrer de fome? Outra coisa, como tem menos oferta de alimento, isso em geral, não só do milho, em geral, a produção de alimento orgânico é menos eficiente do que a produção usando produtos que protegem ali a planta de pestes e de doenças. Com menos produto no mercado, os senhores vão ter um mercado com comida mais cara. E quem que vai sofrer com isso? O pobre. Justamente aquelas pessoas que a esquerda mais eugenista quer se livrar. Ok? Então, essa situação, esses são os motivos pelos quais a esquerda gosta ali, tem abraçado essa questão dos alimentos orgânicos. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho nada contra a senhora, o senhor que gosta de alimento orgânico. Se tem dinheiro para isso, pode comprar. O que eu sou contra é achar que as pessoas que gostam disso, ou então que anunciam que gostam de alimentos orgânicos, ou então que só comem alimentos orgânicos, são diferentes ou melhores do que as outras pessoas. Isso daí de forma nenhuma. Ok? Se eu comesse alimento orgânico, eu até teria vergonha de dizer. Porque eu saberia que eu estou financiando ali um pedaço de terra que poderia estar produzindo mais comida e gerando ali uma pressão por preços menores no mercado. Essa é a minha opinião. Então, não tenho nada contra a pessoa que come ali discretamente seu alimento orgânico. Às vezes até conversa sobre o assunto, porque é uma questão de saúde, interessante, coisa e tal. Mas quando isso passa para aquela soberba que as pessoas têm em alguns assuntos, por exemplo, aquelas pessoas que querem fingir que são inteligentes, dizendo que não gostam de Big Brother, coisa e tal. Não que todas as pessoas que não gostam de Big Brother sejam assim. Quando a pessoa faz a mesma coisa com alimentos orgânicos, eu, assim, dou um passo para trás, vejo que a pessoa tem problemas, ok? Eu achei interessante essas situações no livro, porque o Christian Grey, ele financia esse tipo de pesquisa, justamente. Ele gosta ali de trabalhos manuais, ele também gosta de construir. A própria menina lá, a Anastácia, ela trabalha na Claytons, que é uma empresa, não sei se fictícia, do livro de venda no varejo de materiais para construção. A Anastácia é extremamente feminina, ok? É uma garota doce, ela não é aquela... Os senhores também estão vendo muitos filmes, por exemplo, principalmente da DreamWorks, em que a mulher tem características masculinas. A mulher tem que ser raivosa, tem que assumir o lugar do homem, é aquele resistível, aquele valente, né? Que a menina quer ser um menino, ser o filho do pai. E o livro e a série 50 Tons de Cinza vai para o outro lado. É um livro ali mais romântico, mais... como é que eu posso dizer? É um livro sem essa impregnação de esquerda que incomoda. Assim, até assistindo South Park, eu já parei de assistir vários South Park no meio, porque eu vejo que é uma tentativa explícita
de doutrinar pessoas para a esquerda. Explícita. Eles não têm nenhum tipo de vergonha em fazer aquilo. E é isso. Outra coisa, o Christian Grey, que nem o Hank Rearden, é muito bem sucedido. E o livro mostra que é bom ser bem sucedido. Ele também gosta de controlar e trabalhar. Eu ainda, infelizmente, não cheguei naquelas partes mais eróticas. Mas não sei, se eu achar que vale a pena, eu comento isso no próximo programa. E é isso. É um livro que aí eu recomendo, se os senhores não tiverem nada para fazer. Mas, bom, é isso que eu queria comentar dos 50 Tons de Cinza. Mas agora vamos para a questão do Big Brother Brasil, que está indo aí. O Big Brother Brasil número 13, nem sei quando começa. Eu gosto do 50 Tons, eu estou gostando dos 50 Tons de Cinza. Todos sabem que eu gosto de funk. Eu gosto de... Tem muitas coisas que as pessoas que me conhecem, quando sabem que eu gosto, ficam assim, caramba, como você pode gostar de funk? No caso do Big Brother, não é que se eu gostasse do Big Brother, eu falaria que sem problemas. Eu só sou completamente indiferente com o Big Brother e eu não acho que as pessoas que assistem esse programa são automaticamente pessoas ruins. Eu até tenho a tentação de achar que as pessoas que assinam Folha de São Paulo são pessoas ruins. Eu tenho certeza que as pessoas que assinam a porcaria da Carta Capital são pessoas ruins. Mas no caso de Big Brother, eu acho que a maior parte das pessoas que assistem são pessoas que trabalharam o dia inteiro, chegaram em casa de noite, estão cansados, não sabem o que fazer, infelizmente não tem ali um livro para ler, sentam no sofá e assistem a porcaria do Big Brother. Que mal isso. Mas assim, vai começar a temporada de caça a quem gosta do Big Brother, ou seja, esse bando de gente que quer pagar sapo se manifestando em todos os meios, fazendo crer que uma das piores coisas do Brasil é o Big Brother. E há algo muito estranho em ver pessoas criticando uma diversão para parecerem inteligentes. São as mesmas pessoas que criticam ali sem conhecer esse livro que eu disse, ou então outras diversões, por exemplo, o sertanejo. Quando vemos um bando de gente criticando Big Brother, aquele Gustavo Lima, Michel Teló, 50 Tons de Cinza, enfim, diversão pura e simples, como se fossem coisas a serem evitadas, ou como se quem gostasse desse tipo de coisa fossem pessoas menos esclarecidas, é hora de abrir os olhos e tentar descobrir por que isso acontece. Porque pessoas que votam na Dilma, ou no lixo do Lula, ou seja, pessoas que estão longe de ser exemplos de inteligência, têm tanta ojeriza do Big Brother. Por que tantas pessoas querem se passar por espertas criticando diversões? Por que tantas pessoas querem fingir que são inteligentes, dizendo ou condenando ali um entretenimento? E vejam, eu não sou contra críticas a esses programas. Mesmo tenho algumas críticas a esses programas. Mas para mim está muito claro que a verdade dessas críticas é demonizar algo genérico sem nenhum motivo aparente, a velha guerra de classes. E dados os inimigos que eles querem criar, claro que vai haver motivos para esse ódio. Eles querem que nós odiemos eu já disse, aquele carinha lá o Michel Teló, o Gustavo Lima, música sertaneja, Big Brother, 50 Tons de Cinza. E isso quando já está claro que existem coisas muito piores, muito mais perigosas para se ter consciência de que são inimigas. Eu só posso ver que essas pessoas que querem fingir que são inteligentes, escolhendo inimigos espantalhos, como verdadeiramente cegas, pequenas e até, em alguns casos, mal intencionadas. Quem me acompanha aí no Facebook sabe que eu não gosto de futebol, não acompanho. Às vezes assisto o final de
não sei, de Copa do Mundo, quando o Brasil está envolvido, ou então quando o Palmeiras está envolvido. Mas isso é uma coisa, o fato de eu gostar de futebol. Outra coisa completamente diferente é achar que eu sou melhor ou diferente de quem gosta dessa porcaria. Dá um exemplo, meu irmão adora futebol. Que tipo de pessoa eu seria se eu achasse que ele é menor, é menos que eu, porque ele tem esse gosto? Uma coisa que eu não gosto. Que tipo de pessoa eu seria se eu achasse que eu sou melhor que ele só porque eu não gosto de futebol? É o que esse pessoal aí que está criticando o Big Brother por motivos genéricos, que fique claro. Se me apresentarem ali um motivo bem argumentado, eu até vou avaliar. Mas é o que eles têm feito. Esse exemplo aí do futebol e do meu irmão, porque todo mundo tem um parente que gosta de alguma coisa que a gente acha porcaria, não é? E o futebol é só um entretenimento que nem o Big Brother. Se a gente for pesar, os males, as consequências ruins do futebol são até maiores que as do Big Brother. E mais importante, há uma diferença entre entretenimento, ok? Entretenimento, para te entreter por algumas horas, e coisas que têm a pretensão de serem sérias. O julgamento, senhoras e senhores, é importante. Vocês precisam julgar. Eu pergunto, o que prejudica mais a sociedade? Um partido de bandidos como o PT, ou um programa de TV onde a única pessoa que quer ser levada a sério é um babaca que recita poesias idiotas? O que é pior? É um STF que recebe verdadeiros bandidos como ministros, ou um livro que fala de amor e sexo? O que é pior? Um jornal que mente e está infestado de vagabundos incompetentes. Não vou pagar sapo aqui. É a Folha de São Paulo que eu estou falando. Ou um tipo de diversão que consiste em colocar algumas pessoas numa casa e filmar tudo. Ok? Julgar é importante. Então julguem. Uma coisa é condenar um trabalho porque é de má qualidade ou porque não acrescenta muita coisa ao conhecimento da pessoa. Outra completamente diferente é condenar um trabalho porque mente, manipula, valoriza coisas erradas. Isso daí a gente consegue ver de uma forma muito... Olha só, nada contra alguém se quiser boicotar a Rede Globo. Pô, fica à vontade. Fundamenta, se quiser a participação. No caso do SBT, isso daí já está muito mais do que mostrado. Eu já falei isso em outros programas. O Silvio Santos lá, ele se vendeu completamente para o PT. O canal dele é usado o tempo inteiro para vender valores de esquerda. A Globo também, ok? A Globo também, mas no SBT é mais evidente. A gente consegue observar isso de uma forma bem objetiva, como foi o caso daquele Amor e Revolução, né? Que inclusive tinha um personagem que mostrava um cara com um perfil ali parecido com o pedido do José Dirceu, que agora vai preso, como se fosse uma pessoa boa. Ok? O que eu critico nesse pessoal que quer demonizar o BBB é que eles não dizem porque eles detestam tanto o programa. E, novamente, não se enganem, há muito espaço para criticar o BBB. Muito espaço. O problema é que as críticas ao programa são vazias, genéricas, e não apontam o problema e tentam conduzir alguns bobos como ovelhas a ter o mesmo sentimento de rejeição automática pelo programa. Eu tenho um problema com esse tipo de coisa porque é assim que a esquerda funciona. E o pior ainda, eu estou me manifestando agora e eu percebi que era hora de eu falar sobre isso, porque eu vi pessoas criticando o programa e cobrando providências da terrorista Dilma e dos terroristas da Al-Qaeda, dizendo, pô, por que vocês não fazem alguma coisa? Como se fosse uma coisa legal mandar lá os terroristas até a casa e explodir aquelas pessoas. O quão estranho e bizarro é isso, senhoras e senhores? Ok? Então, olha só, no próximo bloco eu vou falar sobre libertários. Eu vou falar sobre minha opinião sobre o porquê que o governo é importante.
eu vou mostrar aqui que eu sou libertário, mas uma das coisas mais fantásticas da vida, e se a senhor jovem, uma das coisas mais legais na vida é como nós equilibramos nossas ideologias. Okay? Eu vou dar um exemplo. Como um católico consegue equilibrar a ideologia deles, né, em relação a divindades, a religião católica, com um gosto pelo socialismo. É um esforço. Ele vai ter que justificar, em algum momento, os seus gostos. Ok? Um vai sair perdendo. Vai ter um lado que vai ganhar, vai ter um lado que vai perder, e a pessoa tem que viver tranquila e feliz com ela mesma, com aquilo. Outra coisa, eu, por exemplo, eu sou ateu, mas o negócio que... Por que eu não sou neo-ateu? É essa questão de equilibrar as ideologias. Eu tenho essa ideologia, até não acredito em Deus, mas eu também tenho uma ideologia de não ser um puto com a relação com as outras pessoas. Ok? Eu, durante um tempo, no passado, eu vi que as minhas críticas à religião podiam estar indo para um lado que eu não me sentia confortável. Então, eu tive que equilibrar essa questão. E para não me tornar ali um neo-ateu, eu precisei fazer uma visão. O que eu penso, o que é melhor para mim, qual é a minha ideologia. Minha ideologia é não gostar de religião ou ser ateu. E o que é mais importante? Bom, é uma boa relação com outras pessoas ou um conceito automático de que pessoas que não acreditam no que eu acredito são pessoas a serem combatidas. É um equilíbrio que as pessoas precisam fazer durante sua vida. É uma das coisas mais interessantes e legais da vida. Outra coisa, eu sou, como eu acabei de dizer, eu sou um libertário, eu posso dizer isso. Para ter uma ideia, eu não gosto muito de não comer em, por exemplo, self-service ou então em lugares que eu posso me servir, porque eu não me dou muito bem com a ideia de pessoas escolhendo o que vai ter no meu prato. Eu tenho que escolher a quantidade e o que vai ter no meu prato. Então eu prefiro muito mais ir em, não sei, self-service, em rodízio, do que em lugares em que o prato está feito. É um exemplo. E esse meu instinto mais libertário faz, por exemplo, eu suporto, perco dinheiro com isso, olha só o que eu vou dizer. Eu suporto viver numa sociedade em que em cada compra que eu faça, eu tenho que falar meu CPF. Eu rejeito essa ideia. Ok? Eu não vou, não vai acontecer. Tem um bocado de gente que fala, pô, ganhei R$300 no ano, porque em toda a compra que eu fiz, eu fiz meu CPF. Pô, legal, se você valoriza mais o seu dinheiro do que essa questão de não estar numa sociedade que em toda compra que você faça, antes da transação, você fala, quer CPF, quer DOT, quer isso, quer aquilo. O problema é seu. Eu perco dinheiro com isso. Por quê? Porque no meu equilíbrio de coisas, eu prefiro perder dinheiro, mas viver na sociedade que eu quero, do que ficar falando em cada transação que eu faço, meu CPF, então meu RG vai saber. Daí depende do estado, o que eles pedem. Mas eu acho que o que me deixa feliz. Se eu fizesse o contrário, eu estaria uns R$500 mais rico depois de um ano, mas eu não estaria mais contente do que eu estou hoje. Então, é a questão do equilíbrio. As pessoas equilibram. Outra coisa, eu rejeito a ideia de não ter liberdade de expressão. Eu falo aqui o que eu quero, como eu quero, e ponto final. Eu não admito estar numa sociedade que, por exemplo, vagabundos criam regras em que tem que colocar alguém, pagar alguém do governo, contratar alguém do governo para monitorar programas que falam que são a favor da pena de morte. E eu sou a favor da pena de morte. Não é porque eu sei que tem ali no primeiro, no segundo, terceiro PNDH, que é parte da campanha do PSDB, do lixo do PT. O PSDB também é um lixo. Faz parte do programa deles. Combater quem é contra a pena de morte, inclusive contratando pessoas
do Estado para fiscalizar as pessoas que falam isso como se fosse algo errado, que eu vou parar de falar que eu sou a favor da porra da pena de morte. Inclusive, criticar as pessoas que são contra a pena de morte, que para mim são mais essas pessoas que querem pagar sapo de que são boazinhas, dizendo que abraçam a árvore, que plantaram ali uma samambaia, que conversam com a samambaia, que para mim é ridículo. Enfim, essa questão de equilibrar o que acreditamos com outras coisas que acreditamos é uma das coisas mais maravilhosas da vida, ok? A gente às vezes perde dinheiro, às vezes estressa um pouquinho, mas nós fazemos isso e eu acho que é uma das coisas que graça em viver. Agora um exemplo. Os católicos provavelmente vão estar familiarizados com o que eu vou dizer, porque é uma parte da Bíblia que só tem na Bíblia dos católicos. Macabeus. A questão dos Macabeus, os judeus estavam ali sendo assediados pelos gregos e eles chegaram a em guerra com esses gregos. Eis que os gregos começam a atacar eles. E nos sábados, eles atacavam os judeus e os judeus não faziam nada e morriam. Era a questão do equilíbrio entre o que você acredita. Você vai se apegar naqueles dogmas da sua religião. Se quer fazer isso, o problema é seu, porque eu não estou aqui criticando essa posição, mas judeus morreram por causa disso. E eles não queriam, porque no sábado não podia trair esse dogma de não vale sábado. Não necessariamente eles estavam certos, porque outros judeus, os que seguiram Judas, e primeiramente seu pai, né, o Judas, eu me esqueci o nome do pai dele, mas a família ali dos Macabeus, eles em determinado momento falaram, não, olha só, nós somos Deus. E eu tenho certeza que se existe aí Deus, na verdade, eles acreditavam bem mais em Deus, então eles falavam, não, tenho certeza que Deus existe e que ele provavelmente vai perdoar a gente que está fazendo isso por defender as famílias sendo atacados sábado. E foi uma questão de juízo, por isso que eu pedi os senhores para julgar antes com esse programa, juízo. Ok? Alguns dão mais importância para algumas coisas. Por exemplo, os judeus lá que morreram e deixaram suas famílias serem mortas porque não queriam trabalhar no sábado. Outros foram os que seguiram os macabeus e que passaram a se organizar contra os invasores, contra os inimigos. Eles, como eu mostrei em outro programa, se não me engano, no antepenúltimo programa, existem diferenças entre cultura, ou seja, as propensões naturais que as pessoas têm, e ideologia, que são as escolhas conscientes que as pessoas fazem em vários ramos do conhecimento e da vida delas e a própria agenda política. Que hoje em dia a gente consegue separar duas principais, mas é claro que a gente consegue montar mais, mas existem as principais. E quando se fala em ideologia, nem todo mundo vai ser só evangélico. Existem evangélicos libertários, existem católicos socialistas, existem capitalistas hedonistas, existem várias misturas e as pessoas têm que saber quando chega a hora do vamos ver o que vamos defender. Outra coisa, os patriotas norte-americanos, quando estavam lutando contra os britânicos, eles eram muito claros em relação à posição de liberdade. Eles queriam liberdade. Eles adotaram aquela questão do livre mercado. Eles sabiam que eles dependiam do trabalho deles e que era melhor um livre mercado. Por quê? Porque assim eles conseguiam ganhar mais dinheiro para sustentar suas famílias. Isso não impediu eles de promover boicotes quando necessário. Estou falando tudo isso, irmãs, irmãos, amigos, amigas, porque o programa do Liber
esse partido libertário, pede nojentamente para os senhores adotarem esse libertarianismo de esquerda como uma religião. Ou seja, fechar os olhos para os fatos e para todas as outras ideologias que os senhores têm e abraçar aquele lixo como se aquilo fosse sequer uma coisa sensata. Não vou negar aqui que não tem coisas ali com as quais eu concordo, são poucas, tem, mas eu vou comentar aqui nesse programa os absurdos que eu entrei no Partido Libertário, no programa do Partido Libertário. Mas antes, eu vou fazer um pequeno comercial. Antes do comercial, eu vou fazer eu vou citar algumas quotes, algumas frases sobre governo. Por quê? Porque eu vou começar introduzindo esse assunto, explicando qual a minha visão de governo. Uma visão que não é particularmente, não é um monopólio meu. Muitas pessoas concordam. Isso daí os senhores encontram em filósofos das ciências políticas. Alguns concordam em algum grau, outros discordam em outros pontos. Mas eu vou começar com isso, mas antes eu vou falar dessas frases. A primeira é de Thomas Paine. Os senhores sabem quem é Thomas Paine? Eu fiz todo um concurso sobre o senso comum. E no senso comum, os senhores vão encontrar a seguinte frase que eu acho fantástica. O governo, mesmo no melhor estado, não é mais do que o mal necessário. Mas no estado ruim, é um mal intolerável. Primeira frase sobre o governo. Segunda frase, George Washington. O governo não é razão. Ele não é eloquente. Ele não é eloquência, ele é força. Como fogo é um servo perigoso e um mestre a ser temido. Ok? Repetindo, o governo não é razão. O governo não é eloquência. Ele é força. É como fogo. Ele, como servo, é perigoso e como mestre, você tem que temer ele. Então, é bom que esteja muito bem controlado nas suas mãos. E é basicamente o que eu vou defender no programa como minha visão de libertário. O que é o governo? O que o governo deve ser, o que nós devemos fazer e o que nós devemos militar para que as pessoas pensem em relação ao governo. A outra frase é do Milton Friedman, que é ali um dos pais do monetarismo. Ele diz assim: o governo, a solução do governo para um problema, usualmente, comumente, é pior do que o problema. Melhor ainda, a solução do governo para um problema, geralmente, é tão ruim quanto o problema. James Madison, se eu não me engano, é o pai da Constituição lá dos Estados Unidos, ele diz assim: se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. Mas, infelizmente, os homens não são anjos. Eles também não são lobos. Ok? Também eu não partilho da ideologia de hobbies de socialistas em que o homem é tão ruim que é necessário um governo tirano subjugá-lo. Os monarquistas, né? Monarquistas também pensam assim. Terceira é de Fred Woodworth. Ele diz: se os seres humanos forem fundamentalmente bons, nenhum governo seria necessário. Se eles fossem fundamentalmente ruins, qualquer governo, sendo composto por seres humanos, seria ruim também. Então, sabendo que o homem é essa contradição, a humanidade é essa contradição entre bem e mal, entre comportamentos bons, virtuosos, e preguiça, e desvalores, e desvirtudes, a melhor estratégia é pregar um
uma sociedade de pessoas boas, uma sociedade de pessoas sensatas com valores para que seja possível um bom governo. Ok? Então, vou terminar aqui o primeiro bloco do Patriota. Ainda tem 1h10 para o programa. Eu tenho muita coisa para falar. Não se preocupem. Fiquem aí, se alguém estiver no ar e quiser pôr aí alguma música, pode propor que eu coloco aí. Vou dar 30 segundos para, se alguém quiser sugerir aí a música. Mas no próximo bloco eu vou falar sobre a questão da minha visão do porquê o governo é necessário. Vou mostrar como os governos se desenvolvem, por que sou libertário, qual o tipo de governo que eu respeito, que eu quero, que eu acho importante. Enfim, eu vou dar 2 exemplos do porquê que a posição liberal, economicamente liberal ou libertária é melhor para responder, por exemplo, políticas de combate à pobreza. Como seria a política de combate à pobreza numa federação sensata, e também políticas de construção de infraestrutura. E depois eu vou sentar o cacete no programa Liber. Ok, então vou deixar aí a Canção do Exército novamente, mas é uma boa canção mesmo. E eu volto depois do comercial, mas antes eu tenho mais 2 quotes para citar aqui. A primeira é do Mises. Aliás, melhor, eu vou deixar isso para depois da música, porque só para começar melhor, de forma mais descontraída, o próximo bloco. Então fiquem aí com a Canção do Exército. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa farda, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança.
Então, senhoras e senhores, novamente o Patriota Voz da Resistência. Como eu disse no final do último bloco, eu vou citar aqui duas frases do Mises e da Ayn Rand. Ludwig von Mises é um dos, como é que eu posso dizer, pais do moderno libertarianismo. Ele não era um anarquista que nem o porra do Rothbard. E o Mises dizia assim: o governo deve fazer todas aquelas coisas para as quais ele é preciso, ele é necessário, e para as quais ele está estabelecido. O governo tem o dever de proteger os indivíduos dentro do seu país contra a violência e ataques fraudulentos de gangsters, e ele deve defender o país contra inimigos externos. Essas são as funções do governo dentro de um sistema de liberdade, dentro de um sistema de economia de mercado. Ou seja, ele não era anarquista. Esses liberários do P-Liber, muitos deles não são nada mais do que anarquistas. Aquela questão, eles dizem que são libertários porque, se os senhores forem ler a literatura libertária, por exemplo, o Mises, até a Ayn Rand, ela rejeita esse rótulo de libertário. Mas em muitas ideias dela foram recicladas pelos libertários, como os senhores vão ver. E tem ideias libertárias. E as ideias libertárias são inteligentes, economicamente inteligentes, tecnicamente inteligentes. E a parte sensata deles pende por aí. Só que a parte esquerdista vai para o anarquismo. E a minha crítica ao P-Liber é que a parte que escreveu o lixo do programa, das propostas deles, foi a parte anarquista. Então, é uma coisa tão perigosa quanto a Arena, o lixo da Arena, ok? Então, esse é o Mises, dos pais do libertarianismo moderno, dizendo que o governo deve fazer todas as coisas para as quais ele é necessário e para as quais ele está estabelecido. E ele coloca aí como deveres do governo a proteção dos indivíduos dentro do país contra a violência e ataques fraudulentos de gangues, e deve defender o país contra inimigos externos. Quanto a Ayn Rand, ela certa vez deu uma entrevista em que perguntaram por que ela não aprovava os libertários, milhares dos quais são leitores leais dos seus trabalhos. E ela respondeu assim: porque libertários são monstruosos, são nojentos, são um bando de pessoas nojentas. Eles me plagiam minhas ideias quando elas servem os propósitos deles e me denunciam numa forma mais maldosa do que qualquer publicação comunista, quando também serve aos propósitos deles. Eles estão abaixo de qualquer pragmatista, e o que eles vamos ver o que eles têm contra a teoria lá do objetivismo dela, qualquer dia por isso, é a moralidade. Eles querem um programa político amoral. E eu até diria, como vocês vão ver quando eu comentar o programa do P-Liber, não é moral o programa do P-Liber, é imoral. É uma coisa nojenta de imoralidade. Mas vamos começar, como eu disse, sobre o governo. Eu fiz aqui um resumo bem simples para que se entenda o que eu entendo, o que os senhores, pelo menos, devem pensar sobre governo, pelo menos ajudar as pessoas que estão pensando em governo, em desenvolver uma teoria de governo para vocês mesmos, para ajudar os senhores nessa tarefa, que é complicado mesmo. É necessário uma certa leitura. Mas vamos lá. A produção de conhecimento filosófico, historicamente, chegou a uma conclusão de que governos são necessários. Para quê? Para proteção de algumas propriedades dos seres humanos. Dentre elas, a vida, a saúde, a liberdade e as posses e, como disse John Locke,
a pursuit for happiness, a busca por felicidade. Ok? Isso daí é uma coisa que mais ou menos todas as pessoas libertárias, todas as pessoas liberais, todas as pessoas de bem concordam. Quando eu falo liberais, não confundam com aqueles, os permissivos em costumes. Eu estou falando dos liberais clássicos, por exemplo, John Locke, por exemplo, Adam Smith, por exemplo, os norte-americanos aí, o Glenn Beck. Não estou falando do porcaria do Ron Paul, não estou falando desse porcaria, eu estou falando dos liberais de verdade. E dentro da produção de conhecimento, dentro do debate entre as boas, imaginando um Estado com menos problemas, se chegou mais ou menos à conclusão de que os governos têm três objetivos principais. O primeiro é a administração da justiça. Ok? Por exemplo, garantia de contratos. Tem alguns libertários anarquistas que acham que garantia de contrato tem que ser feito pela iniciativa privada. Só que se for feito pela iniciativa privada, sempre vai ter a possibilidade de ter uma empresa mais forte que a outra para desgarantir o contrato alheio. Porque se não tem um centro de administração da justiça, fica a lei forte. É uma utopia, realmente no caso seria uma utopia, pelo menos não é uma distopia comunista, é uma utopia de que se a gente deixar os seres humanos livres, sem um governo, sem que eles se organizem dentro de um governo, eles vão chegar a um ponto de equilíbrio onde ninguém vai afetar o direito dos outros. A gente sabe que isso daí não acontece bem assim. Inclusive, tem alguns vídeos interessantes. Eu recomendo um vídeo do Heleno de Carvalho, que ele faz sobre as milícias. Okay? Eu não tenho uma visão preconceituosa em relação às milícias. Eu acho que quando a milícia começa a traficar droga, já não é mais milícia, é traficante de droga. Mas é interessante porque ele mostra uma visão de dentro, e ele mostra como, dentro de um sistema mais ou menos sem Estado e com alguns agentes com o monopólio da força, tem ali coisas boas e coisas ruins. Ou seja, não vai ser o melhor dos mundos, necessariamente. E eu também não acho que aquilo sempre vai acontecer, porque tem vários outros países sem nenhum tipo de regra. O anarquismo, como eu sempre digo, como nerd, para saber o quão ruim é um anarquismo, tenta entrar em guerra no Civilization 3, em uma democracia, e deixa chegar um anarquismo. É o pior dos mundos. Os senhores não querem estar no anarquismo. Mas é isso. Os juízes imparciais, é importante ter juízes imparciais. Juízes não podem ser privados. Os senhores não podem pagar para um juiz decidir. O juiz tem que ser público, tem que ser dentro de um governo, de um sistema de governo específico. Antes dos estados constituídos, havia organizações, por exemplo, qualquer leitura da Bíblia, eu cito muito aí a Bíblia, porque eu sei que muitas pessoas que me escutam não são ateias, são religiosas, e no Antigo Testamento tem ali a época dos juízes, em que eles decidiam, mas decidiam porque eles eram instituídos pelo povo, eram escolhidos pelo povo. E existia como é que eu posso dizer, esse monopólio do juízo. Enfim, a administração da justiça como certificador de documentos e o julgamento puro e simples das causas que são levadas ao governo. Então, a primeira atribuição do governo, importante, a administração da justiça. É necessário um governo unificado para que isso aconteça. Dentro dessa questão da administração da justiça, também tem a questão da proteção da propriedade. Ok? Disputas sobre a propriedade, elas serão resolvidas dentro dessa questão da administração da justiça, mas também, por isso que eu falei da propriedade agora, paralelo com a segunda atribuição necessária do governo, que é a segurança interna. O governo deve proteger a integridade dos cidadãos contra a agressão de outros cidadãos
A proteção da propriedade também, não só a integridade dos cidadãos, mas também deve proteger a propriedade dos cidadãos contra a agressão de outros cidadãos. E a proteção e gestão das relações entre estados, se for o caso de uma federação, de um grupo de províncias, de não sei, até um reino com vários principados, vai saber. Mas é importante essa questão da segurança interna. Os senhores não querem estar numa anarquia, mesmo que seja uma anarquia capitalista, onde as pessoas compram sua segurança. Porque se é uma coisa tão... Se a gente deixar isso nas mãos de instituições, a segurança de propriedades, logo vai ter uma outra instituição mais forte que as pessoas vão financiar para quê? Para pegar a propriedade dos outros, já que a garantia da propriedade vai depender quase sempre dessa força, ok? Não pensem que o ser humano vai se transformar que nem queriam os fascistas, que nem queriam os comunistas, que nem querem os esquerdistas, num novo homem que vai simplesmente viver bem com tudo e vai ter um final feliz, sem um governo para gerenciar os problemas e suas demandas com os outros cidadãos. É importante esse governo de pessoas, por pessoas e para pessoas, para que tudo termine bem. Porque se for assim, se for simplesmente uma anarquia, ok? Um anarcocapitalismo, o carinha mais rico que quiser, não sei, sua mulher vai pagar por uma empresa de segurança, mas que você é capaz de pagar para ir lá e pagar sua mulher, assim, ou então sua propriedade. E essa questão da propriedade é importante, porque os senhores precisam dela para proteger quem os senhores amam. As senhoras precisam da propriedade para defender os seus filhos. É importante, quando nós falamos de propriedade, não é que nem os vagabundos da esquerda querem pintar, que nós somos gananciosos. É claro que não. Inclusive, aquele livro do Peter Schwartz, o Makers and Takers, mostra como quem faz mais caridade e que faz mais trabalho voluntário são as pessoas que estão à direita, são os conservadores, e não os que ele chama lá de liberais, mas no sentido de costumes, né? E democratas. Então é isso. Segurança interna, outra atribuição essencial do Estado. Não é questão de a iniciativa privada faz melhor. Não, isso daí o Estado não é que faz melhor, ele deve fazer melhor. Ele deve fazer. Não existe alternativa para o Estado. Ele deve fazer bem. Da mesma forma que a segurança externa, a proteção dos seus cidadãos contra ameaças externas. E também fiscalização das fronteiras. É importante para o Estado fiscalizar suas fronteiras. Para quê? Para proteger os seus cidadãos. Ok? Mais do que isso, quando o John Locke fala a busca pela felicidade, quando os federalistas eles criam uma estrutura para dominar o governo, para que o governo sirva as pessoas e não o governo mande nas pessoas, passa a ser legítimo através do voto, através da representatividade, e é um dos motivos que eu sou tão contra a monarquia, é a realização de projetos para fortalecer os laços entre estados, um dos pontos, e o segundo dos pontos é a realização de projetos que mantenham a segurança e a estabilidade do Estado. Ok? Principalmente, um exemplo, principalmente projetos energéticos e alimentares. O Japão sabe muito bem disso, todos os países da OCDE sabem bem disso. Por exemplo, a proporção que os cidadãos desses estados pequenos, ou seja, que eles concordam com aquilo que eles estão fazendo, em dar subsídios para a produção agrícola, nos estados da OCDE é de 35%. No Brasil é de 5%. E, por incrível que pareça, como é que eu posso dizer? Esse subsídio no sentido de renovar dívidas que eles contraíram no passado, dívidas que não são capazes de dar uma vida adequada para produtores
agrícolas e que por isso a gente tem tanto problema no campo. Existe muito ressentimento, existe muita gente menos esclarecida no campo, existem tantas pessoas fazendo guerra de classes, existem tantas pessoas não vendo que o lixo das reservas legais são um dos maiores inimigos dos brasileiros. Então, através do voto, isso daí passa a ser legítimo. Agora tem mais, para explicar melhor. Até chegar no caso do Brasil. Imaginem um pequeno grupo de homens. Isso aqui, se os senhores leram o senso comum, os senhores vão identificar um pouquinho, mas eu dei uma incrementada. Eu acho que ficou até melhor do que a versão do Max Payne. Não é Max Payne, Thomas Paine. E eu acho que está mais didático. Que começa com um pequeno grupo de homens que resolvem criar um governo representativo, uma verdadeira democracia para se autogovernarem. E eles dizem o que querem, eles votam em cada proposta. É fácil fazer um ajuste fino das políticas, porque as pessoas vetadas são justamente os cidadãos que vão saber os problemas políticos, vão sentir os problemas das políticas, quem elas têm que cobrar são elas mesmas. Ok? Então, geralmente, esses pequenos grupos são pequenas comunidades, a própria família dos cidadãos vão cobrar esses cidadãos a adotarem a postura correta. E é por isso que na Grécia era tão importante a questão da oratória, da argumentação, da inteligência, da filosofia. Porque era necessário convencer os outros cidadãos do seu ponto de vista, de uma forma justa, legítima. Só que imaginem que esse grupo cresce, mas dentro de uma concentração geográfica. Aqui eu posso até fazer um paralelo com alguns países bem desenvolvidos, como Japão, como Suécia, até como a Alemanha, mas principalmente como a Suíça, até como a Austrália, como a Nova Zelândia. São países pequenos e concentrados, com grandes populações. O voto direto, cada proposta, passa a ser inviável, porque já não é uma democracia. Se os senhores leem os federalistas, daqui John Day, do Alexander Hamilton e do James Madison, os senhores vê que eles admitem que eles não estão numa democracia, eles estão numa república. Mas ainda não é a questão, ok? Porque eles estavam numa república federativa. Mas no caso aqui, eu quero que os senhores imaginem uma república não federativa. Uma república não de vários pequenos povos, culturas muito diferentes, mas de um povo homogêneo e concentrado geograficamente. Então, essa inviabilidade em ter uma democracia de fato cria a instituição dos representantes, isso define ali uma república, e o impacto homogêneo, como é concentrada a área desse povo, o impacto homogêneo das políticas faz com que haja uma correção constante das ações do governo por meio da cobrança direta dos cidadãos sobre os representantes. É muito mais difícil de haver propostas que atentem com a vida, a saúde, a liberdade, as posses e a busca pela felicidade, porque todos mais ou menos se conhecem e irão se manifestar, vão sofrer mais ou menos as mesmas coisas pelas mesmas políticas e se manifestar caso sejam prejudicados. Então não é à toa que as repúblicas capitalistas ocidentais, principalmente pequenas, são tão bem desenvolvidas, são tão bem sucedidas. Não é à toa, porque tem representatividade. Mesmo com a manipulação das esquerdas, eles continuam bem, porque quando a proposta da esquerda é um absurdo, eles se manifestam. Por exemplo, a esquerda tenta em todo o país proibir a questão do armamento, ok? Desarmar a população. Na Grã-Bretanha, conseguiram. Aí a Grã-Bretanha hoje está ali mais ou menos em 30º em IDH. A Suíça, que é entre os 3 melhores países do mundo, quase todo cidadão é armado. Para ter uma noção. Então, na Suíça tem essa pressão da esquerda para desarmar. Só que lá, o cidadão fala assim, pô,
Tem aí esses vagabundos da esquerda que foram comprados aí por algum país estrangeiro para dizer que a gente tem que se desarmar. Só que eu sei muito bem a minha vidinha, eu sei o que eu quero fazer e eu não quero abrir mão do meu direito de portar armas. Muito mais fácil num país pequeno, republicano, capitalista, resolver esses problemas, ok? E olha só, ainda assim, isso não impediu a ascensão de esquerdistas tiranos na Europa. É necessário estar atento. Enfim, quando o grupo cresce mais, há uma desconcentração geográfica e há diversas culturas num mesmo país. Então se cria a questão da federação, que é o caso dos Estados Unidos, e a instituição da federação, acho que é uma das coisas fantásticas que o ser humano criou, porque foi criado por pessoas boas, como eu já comentei no episódio sobre os patriotas, sobre a Revolução Norte-Americana contra os britânicos. E isso, os Estados Unidos, ali um dos 5 países mais desenvolvidos do mundo, mesmo sendo grande, enorme, com populações diferentes, mesmo tendo um vagabundo como o Obama como presidente, eles continuam na frente. O Obama está sim tirando o ímpeto de crescimento, de produtividade, de coisas boas dos Estados Unidos. Mas o sistema que eles criaram, pelo menos, está se mostrando resistente a um esforço de longo prazo para acabar os Estados Unidos. Muito melhor, os norte-americanos conduzem muito melhor do que os porcarias dos britânicos. Então, vamos lá. Nesse contexto de desconcentração geográfica, nem toda a proposta é legítima se vencida pela maioria. Isso daí os senhores podem ler naquele Democracia Americana, do Alex de Tocqueville, livro fantástico, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas, por exemplo, se 80% da população força prejuízos nos direitos de 20% da população, isso não pode acontecer, isso não é legítimo, isso daí não é justo, ok? Leis de impactos regionais discriminados, isso daí não é justo. Isso daí devia estar bem claro para qualquer libertário ou para qualquer farsante querendo se passar por libertário. Porque se não for assim, a gente desmascara vocês fácil. O controle sobre impactos perversos das políticas é muito mais difícil. Existem dificuldades de comunicação. Existem populações isoladas. Então é necessário um limite para os poderes do governo. Deixar a decisão nas mãos dos municípios, principalmente, é importante. Que farão suas constituições estaduais para se governarem melhor. Por exemplo, eu andei estudando aí as constituições desses países bem-sucedidos da Europa e eu vi que muitos deles têm constituições pesadas. Não tanto quanto a dos Estados Unidos, do Brasil. O Brasil tem uma constituição lixo que a gente tem que se ligar logo. Mas esses países têm constituições mais ou menos enxutas de 120 artigos, 100 artigos. Metade ou mais desses artigos falam de uma coisa tão imprestável quanto como vai funcionar a monarquia, a sucessão monárquica, a coisa e tal. E o resto, as populações locais, elas terminam, mas não tem problema em ter uma constituição mais abrangente. Esses países pequenos. Nos Estados Unidos não é bem assim. Em países grandes não deve ser bem assim. Porque ninguém vai saber melhor do que um Estado o que é melhor para ele. Por exemplo, representantes de Rhode Island não vão saber o que é melhor para os cidadãos de Washington e vice-versa. Representantes da Califórnia não vão saber o que é melhor para o cidadão da Flórida e vice-versa. Sulista no Brasil não vai saber o que o cidadão do Acre deve fazer com sua propriedade. Infelizmente, no Brasil existe essa porcaria de não é nem a maioria da população, mas representantes vagabundos que foram colocados lá por pessoas retardadas em estados que estão seduzidos pelas ideias de esquerda, achar que uma lei federal como a das federais é justa. O que acontece no Brasil? Em 50% do território nacional, o cidadão compra uma propriedade, as propriedades que eles já tinham na época,
Mesmo que eles comprem, não é legítimo esse tipo de situação. O cidadão compra uma propriedade, ele só vai poder os 20% dela. O próprio dinheiro vai ter que manter os outros 80%. Essa propriedade. Nos outros estados, essas proporções são muito menos draconianas. Muito menos draconianas. Então eu me pergunto, que tipo de vagabundo acha que pode falar assim, ó, eu sou do Rio Grande do Sul, eu acho que no meu estado, o que eu consigo negociar aí com os vagabundos da esquerda é uma reserva de 20%. Mas eu vou meter a faca no pessoal do Rio Grande do Norte, não, da Amazônia, para que os vagabundos não me encham tanto o saco. É o tipo de comportamento não fraterno, o tipo de comportamento de um país com leis e constituição injusta. Ok? Então, na nossa situação, a melhor coisa que a gente tem que fazer é dar mais poder para os municípios entrarem em mais contato entre eles, para decidirem novas constituições estaduais e que a Constituição federal seja chutíssima, seja pequena. Para quê? Para dar liberdade mesmo para os estados e que cada estado saiba o que fazer com os seus recursos. Eu vou dar aqui 2 exemplos de políticas diversas e como eu imagino que seria mais justo o funcionamento do governo. Vamos ver. Políticas de combate à pobreza. Sempre haverá regiões mais pobres do que outras. Sempre. Dentro de uma federação. É fácil para um pobre, dentro de uma federação, ok? É fácil para um pobre ou um desempregado migrar para uma região com mais recursos e empregos. Isso daí atenua o problema. Responsabilizar todos os cidadãos da federação pelos problemas da autogestão de um estado ou de uma cidade vai ser um estímulo para que esse estado ou cidade não corrija seus erros e falhas. Uma cidade ou estado pode ficar acomodado com o fluxo de recursos constante dos demais estados para resolver seus problemas, tornando todo o corpo refém desse membro. Desse modo, o mais justo é que haja um sistema onde os cidadãos de cada cidade sejam os principais responsáveis pelos problemas da sua região e, em seguida, os estados. Isso daí tem uma implicação prática que é a seguinte: a maior parte da gestão de recursos de impostos tem que ficar no município. Não deve ser o lixo brasileiro que a gente paga o imposto lá para a federação e eles repassam para as cidades e para os estados conforme seu prazer. Ok? Então, o mais justo é que haja um sistema de cidadãos de cada cidade sejam os principais responsáveis pelos problemas que eles criam. Em seguida, os estados. Eu aceito a possibilidade de ser justo que a federação intervenha em alguns casos, como nos casos de catástrofes ou problemas climáticos que afetam a economia de uma região. Mas eu sempre vou votar e não em outros casos. Sempre. E mesmo nesses casos de catástrofe, depende. Qual o problema que o outro estado está passando. Nem se o estado que está sofrendo ali por sofrer catástrofe, ele se torna uma obrigação moral de um outro estado ajudar esse outro estado passando por uma catástrofe, porque o estado pode ter outros problemas para resolver. Ok? Os problemas do estado são responsabilidades dos estados. Quanto mais poder e responsabilidade os cidadãos da região tiverem para resolver e conduzir os problemas da sua região, mais eles cobrarão dos demais cidadãos e dos seus representantes políticos. E dos seus representantes vão cobrar políticas mais eficientes. É simples, é assim que se resolve a pobreza na maior parte do mundo. O que eu falei é mais ou menos o que aconteceu em todos os países desenvolvidos pequenos para resolver seus problemas. Aí tem outra questão. Política de construção de infraestrutura. Também depende do voto dos estados envolvidos.
E estrutura energética quase sempre beneficia todo o país. Logo, eu acho que não tem muito o que dizer sobre isso. Claro, se os representantes votarem nisso, isso numa situação não como o Brasil. O Brasil está completamente errado. A gente não tem representantes. É uma tirania, os senhores sabem. Está uma porcaria esse país. Eu estou falando de uma forma teórica. Se os estados votam, okay, se os representantes de um sistema representativo de fato, onde os estados têm mais liberdade, no Brasil não. No Brasil os estados não têm liberdade. Mas nesse contexto de federação de fato, com estados, com constituições, com poder contra o governo federal, então pleitos de estados, é justo que isso aconteça, ok? Mas se eles votam, eles aceitam a responsabilidade. E aqui é a grande questão. O voto e o custo sempre andam juntos. Vamos supor uma federação de 3 estados, só para os senhores entenderem. Um tem o porto, outro fica no interior, tem o petróleo, e o terceiro fica no meio dos dois. Por iniciativa de qualquer estado, um projeto de construção de uma ferrovia para levar o petróleo ao porto pode precipitar num tratado de cooperação mútua. E essa cooperação não necessariamente deve ser pública. Às vezes, a própria iniciativa privada vai resolver o problema, como era o caso do Barão de Mauá aqui no Brasil. Mas existem casos em que um projeto interessa a todos os cidadãos do estado, dos estados, porque vai gerar emprego, porque passou por um amplo debate, porque os outros 2 estados precisam de petróleo, enfim. Mas a iniciativa privada diretamente envolvida não tem recurso para isso. Então, depois de um amplo debate e outros projetos, e principalmente do voto consciente dos representantes de cada estado, se decide por um aumento de imposto ou um corte de gasto em outros projetos menos prioritários para ajudar na construção da ferrovia. Nesse contexto, é justa a partilha do ônus da obra. Mas agora, se essa federação tem outros 17 estados, e é uma federação de fato, como aqui, ok, não o lixo brasileiro, não há motivos para cobrar algo dos demais estados para a construção dessa ferrovia. Se dessemos mais poderes para os estados, mais fácil seria de controlar a situação e não onerar quem vai usufruir da ferrovia a sua construção. Essa situação é administrável até o caso hipotético em que há 3 estados interessados e 2 não diretamente envolvidos. Por exemplo, uma federação de estados, 3 nessa situação hipotética e 2 não diretamente envolvidos. Nesse caso, é bom, dentro do raciocínio libertário, dar cada vez mais autonomia para os estados negociarem entre si em assuntos que não afetem a administração da justiça, da segurança interna e da segurança externa. E eu digo mais, deveria ser a regra que todos os estados tivessem total autonomia com esses limites claros, ok? Isso significa que a federação deve manter seus impostos no limite muito baixo, seguida dos estados, e seguida, enfim, deve ter mais autonomia para cobrar impostos ao município, o próprio município. Então essa daqui foi minha exposição sobre o que é ser libertário de fato, como se administra a vida, o dia a dia, o cotidiano, num estado com pessoas esclarecidas. E agora eu vou começar a ler as propostas do Partido Libertário, que são nojentas. São propostas absurdas. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar tudo, mas o que tem aqui já é o suficiente para matar. Ok? Mas eu vou dar uma pausa. Alguém aí gostaria de propor alguma música? O último que propôs foi o Renato Aguiar, propôs Canção do Exército. Se eu quiser propor outra música, mais 30 segundos aí para poder propor. Quando eu voltar, 30 minutos de queimando o P-Liber, ok? O Partido Libertário. E é isso. Eles têm umas propostas realmente esdrúxulas. Eu não sei se os senhores... Eu sempre falo mal do South Park, eu acho que tem ali um viés de esquerda muito forte. Mas tem um trecho que eu acho muito engraçado, que é quando o Sr. Harrison
ele tenta ensinar para as crianças a teoria da evolução. Que ele, ali está fazendo o papel de um criacionista, e fala o conto da evolução. Então ele mostra lá um quadro com o peixe saindo da água, e tem um sapo, e depois o esquilo e os seres humanos. E ele conta para as crianças como o que é a teoria da evolução. É hilário. Ele fala assim que os peixes, aqui vocês veem os peixes retardados. Esses peixes retardados, por algum motivo, eles querem estar água. Então eles tiveram filhos retardados com umas batanas retardadas, mas eles sobreviveram. Então, depois de um tempo, esses peixes retardados saíram da água e transaram, fizeram sexo anal com o sapo retardado. E geraram esse sapo-peixe retardado. Depois, o esquilo-sapo-peixe retardado transou com o esquilo retardado e teve um bicho parecido com um macaco peixe-sapo retardado. E, enfim, o peixe-sapo-esquilo retardado transou, fez sexo anal com um macaco retardado e deu nos seres humanos. Parabéns, crianças. Vocês são resultado de uma suruba entre macacos retardados e peixe-esquilo-sapos retardados. E eu só estou falando isso porque a impressão que eu tenho do pessoal que criou esse programa Bíblia é o tipo de cria desse peixe-sapo retardado com os macacos retardados. Mas isso daí vai ficar para o próximo bloco. Estou falando aqui que já viram o South Park Crítica Esquerda várias vezes. Eu concordo, mas se prestarem atenção, isso daí era na terceira temporada. Pelo menos do que eu vi, eu não me lembro direito da quinta essa temporada. Eu me lembro que na quarta já começou a ter um viés ali, mas promovendo eles até questão da pedofilia. Mas na terceira temporada é muito engraçado aquele programa que, inclusive, já é como é que eu posso dizer? Um anúncio do que vai acontecer, que é o Getting Gay with Children, que é ficando alegres com as crianças. Gay em inglês é alegre. No que eles fizeram ali mais ou menos uma palavra, só que não tem nada, nesse episódio não tem nada a ver com as crianças serem gays. Mas eles mostram como um grupo ali de crianças que ensaiaram uma musiquinha para vender. Eles vão até, se eu não me engano, Panamá ou Costa Rica, e a pessoa está cheia de ambientalistas. Quando chega lá, ela vê que o ambientalista é ambientalista só porque não visitou a floresta. E a música final é muito engraçada. No final, ela se apaixona pelos madeireiros, que salva a vida deles, né? Dela e das crianças. Mas para mim, eu acho que o South Park teve esse viés mais à esquerda depois desse programa, e principalmente no ano da eleição do Obama, e que eles parecem que foram deliberadamente comprados pelos democratas. Mas é isso, então, pediram aqui a canção da artilharia, uma ótima história, Wallace. Então vamos ficar aí com a canção da artilharia até o próximo bloco. São 4 minutos, eu vou tentar encurtar aí a canção da artilharia, mas vai ser possível falar sobre as críticas que eu tenho ao Pelíbio. Então, muito obrigado, até logo. Eu sou a poderosa artilharia, que na luta se foi pela metralha. A missão das outras armas auxilia e prepara o campo de batalha com seus tiros de tempo e precisão. As fileiras inimigas levam a morte à confusão. Com seus tiros de tempo e precisão. As fileiras inimigas levam a morte à
hoje infelizmente, vou ter que encurtar a música para poder fazer os comentários, alertar os senhores do porquê eu acho que a porcaria do PB é tão ou mais perigoso que o Arena, que a Arena, né? Na proposta deles sobre liberdade de consumo, eles falam assim, e notem a contradição ideológica com os próprios princípios libertários. Revogação de todas as leis que proíbem a produção, venda, posse ou uso de drogas. Como já tem em outro programa, o meu problema com essa proposta é que eles acham que legalizar drogas é como pode pirlim-pim-pim. Os senhores legalizam as drogas e no dia seguinte não haverá mais tráfico de drogas. Como se na nossa sociedade, onde a venda e distribuição de CDs, DVDs e outras coisas é perfeito, até cigarros é perfeitamente normal, mas existe um tráfico ilegal desse produto. Só que a diferença é que o tráfico ilegal desses produtos não gera a morte de mais de 10 mil jovens no Brasil por violência, por guerra de tráfico, por violência, por tentativa de enfrentar policiais, como a gente viu em São Paulo nesse ano. Então, a produção e a distribuição ilegal aí de CDs, DVDs, eu não vejo tendo o mesmo impacto negativo. Eu gostaria de ter tempo de falar a minha proposta sobre como eu acho que eles podem mudar isso para que seja mais aceito pela direita, mas eu vou escolher falar isso no final do ano se eu tiver tempo. Mas percebam que eles, em relação às drogas, eles são muito claros. Olha só, a revogação de todas as leis que proíbam a produção, venda, posse e uso de drogas, ok? Sem ressalvas. Aí depois, os espertalhões vêm assim. A revogação de todas as leis restringindo ou proibindo o uso ou venda de álcool, requerendo sinais e tarjas de aviso sobre saúde. Ou seja, isso eles não colocaram na questão das drogas, ok? Fazer garçons ou anfitriões responsáveis pelo comportamento de clientes e convidados, ou seja, então o garçom e o dono do restaurante vai passar a ser o responsável pelo comportamento dos usuários e cobrar deles, para ensinar eles dicas sobre saúde, fazendo empresas de bebidas alcoólicas responsáveis por doenças e deficiências recém-nascidos e fazendo casas de jogos responsáveis pela perda de jogadores intoxicados. Ou seja, olha só a contradição. Por isso que eu falo que isso daqui é um lixo. Foi a cria de um macaco, esquilo, sapo retardado com um peixe, sapo, esquilo, macaco retardado que criou esse tipo de situação. No caso das drogas, recentemente teve aí uma pesquisa mostrando que a maconha tem uma alta incidência, uma incidência muito maior, por exemplo, de câncer no cérebro, de própria burrice, de tornar a pessoa mais lenta do que cigarro. Ok? Só que quando se fala em revogar a lei de produção, proibição, venda, produção, venda, posse e uso de drogas, eles param por aí, sem ressalvas. Agora, quando eles falam do uso do álcool, ok? Eles já falam em requerer sinais, tarjas. É só mostrar a importância que eles dão para outros assuntos. Vai fazer o garçom se responsabilizar pela conduta dos outros, ou seja, tira já a responsabilidade do indivíduo. As empresas, olha só, a empresa de bebida alcoólica responsável por doenças e deficiências dos recém-nascidos, ou seja, a responsabilidade por não beber não é da mulher, não é? Fique claro, eu sou libertário, eu acho que a mulher tem que ter, e o próprio marido também. Pode deixar, fazer uma pressão para que a esposa não beba, então não use drogas quando estiver grávida. Mas na visão da cria do peixe, sapo, esquilo, retardado, que é uma visão que ele acha que é libertária, não, olha só, no mundo mais libertário, onde as drogas são legalizadas, se a mulher bebe e tem um filho com defeito, ou então com uma doença, a responsabilidade não é da mulher que bebe,
A responsabilidade de quem vendeu, quem produziu e deu a bebida para ela. Olha até que ponto chega o tratamento mental desse pessoal, senhoras e senhores. Eu fico indignado nisso. Depois, a revogação de todas as leis ou políticas autorizando a parada de motoristas sem causa provável para o teste de álcool ou uso de drogas. Vocês vão notar que existe uma necessidade de demonização da polícia nesse programa de esquilo retardado. Porque eles falam que vai revogar todas as leis autorizando, não vai mais autorizar lá o policial, o guarda de trânsito para motorista sem uma causa provável para o teste do álcool ou uso de drogas. Ou seja, eles estão esperando, eles estão dizendo que é esperado dos policiais que eles sempre saibam com antecedência, com certeza, quem vão parar. É isso que eles estão falando. Se fosse assim, para fazer o teste, o imbecis do Pelíber. Se os policiais só vão parar quando tiverem uma causa provável do uso, para que fazer o teste? Para que fazer essa lei tosca proibindo a utilização da parada de motoristas sem... É um negócio de mandar esses vagabundos fuder, viu? Isso não é libertário. Que fique claro, aqui é anarquista de esquerda, ok? Esse programa do Pelíber é anarquista de esquerda, não é libertário. E depois é pior. A revogação de todas as leis que proíbam relações sexuais em consenso. Ou seja, pedofilia. Recentemente teve aí 2, 3 casos de prostituição infantil em que um ser infeliz, ou então seres infelizes, julgam que uma criança já tem responsabilidade suficiente para se prostituir. Então, se é uma relação de consenso, não tem nenhuma proibição para pedofilia. É isso que eles não fazem ressalva em relação a isso. Eles não falam revogação de todas as leis que proíbam relações sexuais em consenso, com exceção da pedofilia, não. Até falam assim, não, incluindo prostituição e lenocínio, ou seja, o cafeão, o carinha que domina a mulherada e arranja e ganha dinheiro com o corpo da mulherada. E o fim da opressão estatal. Aí eles tinham aquela necessidade de criar guerra de classes, como se o Estado tivesse, olha só, opressão estatal de homossexuais. Que porra é essa? Realmente eles acham que tem uma perseguição, uma opressão estatal de homossexuais? Olha só, o meu padrão. Outra coisa, o meu padrão. Melhor, deixa eu falar aqui para comentar melhor. Revogação de todas as leis regulando ou proibindo a posse, uso, venda, produção, distribuição de material de sexo explícito, independente do seu valor social, conformidade com os padrões da comunidade. Ou seja, o meu padrão da comunidade, que se opõe fortemente à pedofilia, foi para o brejo, então, né? O programa do Liber. Então, o Liber é neutro em relação à pedofilia. É isso? É isso que eles estão falando. Ok? Outra coisa, esse papo furado que existe opressão contra homossexuais, o que eu sempre falo, nós, pessoas de bem, não temos nada contra a pessoa lá dos homossexuais. Ok? Nós temos só o nosso direito de dizer nossa opinião sobre se concordam com aquilo. Se for um comportamento que pode gerar algum problema, a gente deve se manifestar, eu vou continuar me manifestando. E, no final das contas, eu luto para que eles tenham exatamente os mesmos direitos do que os senhores. O que eles querem, o que os vagabundos querem, é criar mais direitos para homossexuais. Que nem eu já em outro programa, o Daniel Fraga estava no debate e falou assim, não, mas a decisão do STF lixo, ele não falou lixo, né? Porque ele provavelmente respeitou muito o STF em dar ali um direito lá para os homossexuais de serem considerados homem e mulher, serem considerados família. Eu não sei de onde ele tirou a informação
de que eles ganhavam automaticamente 106 direitos e ainda cobrou lá dos outros. Não, você não acha que isso daí é um progresso? Aí eu falo o seguinte, ele paga sapo de libertário, não é? Só que os senhores não vão encontrar um libertário sensato que diga assim, ó, eu acho que a minha visão de libertário é de que se o cara declara que quer dar bunda, ele ganha automaticamente 100 direitos do Estado. Tem algum problema com esse libertário. Tem algum problema ideológico na cabeça dele. Libertário não é. Dizer que não, o carinha, por uma questão de opinião, vai ganhar 106 direitos. Libertário não é. Um porcaria socialista enrustido. Provavelmente é o tipo do falso libertário, do anarquista, que concorda com o tipo de programa lixo. Aí depois, a questão, o sofrimento que o abuso de certas drogas traz é deplorável. Entretanto, a proibição de drogas causa mais danos que as próprias drogas. A chamada guerra contra as drogas é, na realidade, uma guerra contra o povo brasileiro. Olha só, não é mesmo. O que existe no Brasil é uma guerra de traficantes contra a sociedade. Então, quem está matando, que eles falam assim, quem está matando é a polícia, não é o traficante, que é o discurso da mole de esquerda. O tráfico e a guerra entre traficantes matam mais de 10 mil pessoas por ano no Brasil. E o problema é a proibição. Olha só até que ponto chega a vagabundagem filosófica desse pessoal. E agora, olha só, falta 10 minutos. Eu acho que não vai dar de eu falar tudo, tem que começar o próximo programa comentando o resto dessa porcaria, desse lixo de programa do Peliber. Mas o que eu imagino como um programa libertário em que se preveja legalização das drogas, porque eu não sou, por princípio, contra a legalização das drogas. Eu sou por juízo contra a legalização das drogas hoje. Mas se eles viessem com algum tipo de programa do tipo, olha só, a gente vai fazer um projeto em que a legalização das drogas só vai ser passada se houver pena de morte ou prisão perpétua para aqueles traficantes de droga, que sempre tem, né? Como existem traficantes ilegais hoje, aqueles traficantes ilegais de droga que dominam morros, depois aliás, durante, ao mesmo tempo ou antes do processo de legalização. Se eles vierem com alguma coisa do tipo, eu falo, pô, eu tô dentro, ok? Se eles falarem assim, olha só, a gente tem um projeto em que primeiro a gente vai passar pena de morte ou prisão perpétua para traficantes de drogas ou então para esses donos de boca que tornam a comunidade, o local, um terror. E a gente sabe que as pessoas não gostam da presença infeliz de traficantes drogados em sua região. E depois, no dia seguinte, eu até me comprometo com isso, no dia seguinte que essa lei passar, legalização das drogas. Ok? Mas não, eles querem legalização das drogas, mais nada. E mais do que isso, olha só, ele se compromete com isso depois que o Brasil se empenhar no fim das Farc, ok? E de todos os traficantes de droga no Brasil. Vê se eles querem. Não, eles não querem porque eles não são realistas. Eles têm na mentalidade dele um projeto de apoiar as drogas porque eles são infiltrados de esquerda entre pessoas que querem se fazer passar por libertárias, por direitistas. E a intenção deles não é muito grande. Eles querem só capturar meia dúzia. Eles não são muito... Eles sabem que eles têm ali um escopo mais ou menos pequeno de conquista de pessoas que concordem com essas ideias absurdas deles. Ok? Depois eles falam, o princípio, forçar indivíduos a servir as Forças Armadas não é nada menos que escravidão. Eu até concordo com pessoas que discordem disso. Mas dizer que a escravidão é um passo ideológico enorme. Eles não podem esperar dizer uma porcaria dessa e ficarem sem ouvir desaforo, porque é uma babaquice. O cara que diz isso. Então, um partido que se compromete com esse tipo de ideia é um partido de babacas. É um partido de peixes com esquilos retardados, ok?
Aí depois chega eu vou tentar ler rápido aqui porque é interessante. Estrangeiros sem documentação não devem ser impedidos de exercer seu direito fundamental de trabalhar e ir e vir sem serem importunados. Soluções: acabar com a deportação de cidadãos pelo governo federal com base na falta de documentação para estar no país. Rejeitar todas as medidas que punem empregadores que contratem trabalhadores sem documentos de imigração, pois tais medidas oprimem o livre empreendimento, utilizam os trabalhadores e sistematicamente desencorajam a contratação de imigrantes. Eliminar todas as restrições à imigração e anistiar totalmente aqueles que entraram no país ilegalmente. Tem que mandar esse pessoal se fuder. Olha só, como assim? Eles estão ficando loucos. E se forem terroristas que estão aqui ilegalmente? A gente anistia eles. Se forem bandidos fugitivos, eles não se importam. Fique claro, eles não se importam. Eles só querem marcar uma premissa contra a política de controle de imigração nos Estados Unidos, principalmente, porque contra a deportação quase instantânea de 8 mil romenos pelo esquerdista babaca do Sarkozy lá na França, eu não vi nenhum babaca criticar. Porque a deportação lá do peixeiro paquistanês na Inglaterra, que fez sucesso com uma paródia lá do Gangnam Style, eles não criticam. Esse caso foi engraçado, porque ele começou a fazer sucesso, o governo inglês descobriu que o cara estava lá ilegal e não tem conversa. Tipo, é um império das leis. O cara está aqui ilegal, o cara pode até tentar voltar depois, mas está ilegal, vai para fora. Não é anistia automática, não é esse pagar sapo dizendo que todos os imigrantes ilegais têm que ser automaticamente realizados, porque os nossos problemas são grandes demais para suportar aí uma entrada de bandidos e mais bandidos e mais bandidos, ou até muitas pessoas em uma situação desfavorável, mas que o Brasil não é capaz de suportar com a carga dos pagadores de impostos aqui no Brasil. Ok? Então, que fique claro, existem consequências em deixar as fronteiras abertas. Daqui a pouco eles estarão usando essas premissas para defender que a atividade das Farc no Brasil, né, quando eles invadem nossas fronteiras, deve ser tolerada e incentivada, já que eles nada mais são do que homens de negócio no ramo das ervas lutando contra a questão do Estado colombiano. Esse Pelíber tem que ir para o inferno, tem que mudar completamente suas propostas. Não confiem nesse lixo. Por bem, ainda consigo comentar aí mais 2 itens. O tema: o direito dos índios tem sido usurpado ao longo dos anos. Em que sentido? Isso não seria uma premissa para defender políticas ambientalistas e indigenistas? Pior que seria. Porque não há uma só palavra aqui no sentido de tornar os índios verdadeiros cidadãos com o direito de comprar as terras que eles conseguirem. Não tem. Aí eles continuam. O princípio: os indivíduos devem ser livres para decidir escolher suas próprias cidadanias. E as tribos devem ser livres para escolher o nível de autonomia que desejam. E aqui que caiam do cavalo. Olha só, não existe país com cidadãos, grupos, mas países com cidadãos e ponto. Esses babacas aí queriam um arcabouço argumentativo sorrateiro. Eu nem sei se de propósito, para vender a ideia de que existe uma instituição chamada tribo que necessariamente representa todos os índios daquela região. Aí a solução deles: os índios devem ter seus direitos de propriedade restaurados. Espera aí, eles compraram a propriedade? Compraram? Não, né? Então, se compraram, se for ali aqueles índios que estão lá no Pará, em algumas cidades do Pará, que espalharam e compraram, tudo bem, tem que ter direito de propriedade garantido, como qualquer outro brasileiro. Aí eles continuam. Inclusive, direitos de livre trânsito, acesso, caça e pesca. Então, os senhores viram? Eles não querem restaurar direitos de cidadania dos índios. Eles não querem restaurar direitos de serem punidos como cidadãos caso cometam crimes. Eles são eles são tão pequenos intelectualmente que acham que o problema dos índios é o problema do livre trânsito. Acesso a algo que eles não especificam. Acesso a caça e pesca. Como se todos os índios quisessem isso ou estivessem impedidos de fazer exatamente isso. Aí eles falam assim: os órgãos
regulamentadores dos índios devem ser abolidos, deixando que as próprias tribos e seus membros determinem seu sistema de governo. Ah, sim, agora eles são a favor de qualquer sistema de governo que sair das tribos. Olha só que esperto. Devem ser entabuladas negociações para negociar todas as questões de tribos e o governo. Hey, o pessoal aí do Liber, sabe que eu tenho a solução ideal para isso? Para solucionar essa questão entre tribo e governo? Tornar esse inconveniente administrativo de regular as gestões dos índios com o governo federal, então com o governo estadual. Ele se chama voto. Ele se chama dar cidadania para os índios. Entenderam, seus retardados? Putz, não dá para aguentar essa má fé. É pessoa mal intencionada mesmo para criar um lixo de programa que nem esse. Enfim, eu acho que tem pouco tempo agora. Realmente tem 2 minutos e 50 segundos. No próximo programa, termino de comentar. Se bem que tem pouca coisa aqui para terminar de comentar. Eu acho que um bom programa, é o tipo de programa que eu não vou refazer. Gostaria de agradecer a todos. Tenho 2 minutos e meio. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vi que as pessoas aí se manifestaram durante o programa. Então, se tiverem aí mais alguma pergunta, quiserem esclarecer alguma coisa aí no prazo de 2 minutos, por favor, tenha vontade. Até lá eu vou dizer aqui, não sei. Ah, sim. Parece que o Olavo de Carvalho vai fazer um novo programa aí dia 9, né? Eu acho que o programa dele é legal. Assim, todos sabem, tem divergências também com o Olavo de Carvalho. Eu acho que ainda assim ele é um representante de direita. Apesar de eu achar que foi muito feio o papel dele naquele debate, aquele bate-boca com o Rodrigo Constantino. Ele não especifica porque ele detesta o Rodrigo Constantino. Eu não acho uma coisa ruim que ele vai continuar os programas, já acho até bom. É bom que se proliferem os programas de direita. Ok? Então, falta 1 minuto e meio. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado por terem assistido ao programa. Semana que vem, mais o Patriota, 7h30 da noite. Se os senhores tiverem sugestões, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Entrem lá, se manifestem, o Grupo Patriota, a Voz da Resistência do Facebook. Temas que eu poderia falar na próxima semana, se bem que nunca falta tema. E é isso, muito obrigado e até o próximo O Patriota Voz da Resistência. Descansar, liberdade de ação. Aliás, descansar, à vontade, liberdade de ação. Muito obrigado, pessoal.